Como que você reage a cada manhã? Quando você recebe uma notícia negativa, como você reage? Como você enfrenta situações? Sabe por quê? Porque é na pressão que vai sair aquilo que você acredita. Então eu te pergunto, quais as respostas que você dá quando algo aparentemente não está dando certo? Quando os problemas chegam na sua vida? Qual é a resposta que você dá? As nossas obras estão bem alinhadas à fé que nós dizemos ter? O que a Bíblia diz em relação a uma certa situação? Eu estou seguindo essa direção bíblica ou eu estou fazendo do meu jeito? Como a sua fé tem sido vista e praticada no seu casamento? Como que a fé que você diz que tem sido praticada e aplicada nos seus negócios? Aí com seus filhos? Porque tudo vai ser uma resposta de fé. O que Deus espera de você? Deus espera de você que você seja um bom marido, que você tenha uma fé para perdoar. Então tudo vai ser uma fé. O mundo tem uma fé. A nossa linguagem revela uma fé. A nossa postura diante das situações revela uma fé. Mas se a gente for olhar aí para o mundo tem uma fé que vai dar errado, uma fé que não tem jeito, uma fé que vai morrer, uma fé que vai ter crise. Todo mundo tem uma fé, mas é uma fé do negativismo, é uma fé da autossabotagem. Então muitos vivem sem estrutura nenhuma, porque a fé dele já é uma fé derrotada. Então ela é uma pessoa pesada, uma pessoa fraca, uma pessoa abatida, mas é uma fé. Mas não é uma fé viva. Aí que está a questão. É uma pessoa guiada pela alma. Então uma alma forte, que são as emoções, a impulsividade, deixa o espírito fraco. Então precisa haver o quê? Uma renovação. Então nós precisamos parar de lutar com a força do braço. Muitos não querem orar, muitos não querem ler a palavra, muitos não querem alinhar a vida dela à vontade do Senhor. Por isso que a vida não está andando. Por quê? Porque ainda tem obras que estão desalinhadas com uma fé viva. Aí o que isso causa? Aquele esgotamento, aquela chateação, né? Aquela angústia. E Deus quer que você seja um instrumento de bênção, um instrumento de vitória. A gente olha lá para Raabe, por exemplo. A Raabe mostrou a fé dela com atitudes, guardando os espiões, protegendo eles. Abraão mostrou a sua fé com obras. Então não tem fé verdadeira de teoria. Não vai ter uma fé de teoria. Não vou ser um homem de Deus na teoria. Não vou ser um marido abençoado, um pai abençoado na teoria. É na obra, no dia a dia, nos rompimentos. Então o que Deus está esperando de você? Quais as atitudes que Deus tem esperado que sejam colocadas em prática? Você teve uma fé para estar aqui. Você veio, mas como que nós vamos sair? Qual é o posicionamento que nós vamos tomar hoje? Qual é a atitude que nós estamos entendendo que nós temos que tomar nesse dia? Porque muitos, infelizmente, acabam se tornando passivos no dia a dia. E nós precisamos de um alinhamento, de um posicionamento. Porque quando você olha para uma pessoa, você consegue reconhecer rituais nela. Você consegue ver. Você pode ver. Você olha para uma pessoa, você vê pelos resultados que ela tem, quais são o jeito dela falar, a maneira dela se comunicar com as pessoas. Você consegue perceber, essa pessoa ela assiste tal coisa, ela fica o dia inteiro assistindo bobagem porque ela é pessimista, ela fala igual todo mundo fala. Então a gente percebe os rituais, que não está saindo fé, não está saindo atitudes de rompimento. Então a gente percebe, você consegue identificar. Quando você olha para a sua vida, você consegue perceber o tipo de fé que tem guiado a sua vida. Então vamos trazer para a nossa vida. Nós temos tido resultados mais de vitória, de derrota, resultados de alegria ou de sofrimento. Então nós temos que analisar a nossa vida e entender, essa fé, esse tipo de fé tem me conduzido a esse tipo de resultado. Está indo bem? Então vamos melhorar ainda mais. Não está indo bem? Então eu preciso me posicionar. Porque quando a gente olha, por exemplo, Abraão teve o seu nome até mudado. Todos os dias havia uma profecia sobre a vida dele, o Abraão, o pai de multidões. Então um homem que não tinha nenhum filho, agora todo dia alguém declarava sobre a vida dele, o Abraão, o pai de multidões, o pai de nações. Então qual é o seu nome espiritualmente? Qual é o seu nome espiritualmente? Muitos são chamados espiritualmente de passivos, de acomodados, de desequilibrados, de desanimados, de nervosos, de impacientes, de estúpidos, de incrédulos, de irracionais.
Então vamos mudar isso, pessoal. Vamos mudar isso, nós precisamos mudar esses nomes espirituais. Olha aqui, em Marcos 16. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não acreditaram. Depois Jesus apareceu em outra forma a 2 de seus seguidores, enquanto iam de Jerusalém para o campo. Voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu e os repreendeu por sua incredulidade. Fala comigo, pessoal, incredulidade obstinada, ok? Pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois da sua ressurreição. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Então Jesus corrigiu eles por conta da obstinação, da autodestruição. E muitos têm mantido essa obstinação, essa incredulidade obstinada. Então nós vemos isso, veio sinais de todos os lados. Jesus falou que ia ressuscitar, a Maria Madalena falou, todo mundo estava vendo, mas eles não acreditavam. Quantas vezes, pessoal, que o Senhor manda sinais, manda palavras e nós agimos ainda na teimosia, na incredulidade, falamos que as coisas eram para acontecer mesmo de forma natural, que era o tempo daquilo, ou a gente fica com a opinião das pessoas, a gente aceita uma sentença, ou seja, incredulidade. Então nós precisamos quebrar isso, lutar com muito mais força, quebrando essa obstinação, como o Senhor falou, incredulidade obstinada. Uma pessoa obstinada é uma pessoa determinada. Então tem gente que tem uma determinação para a incredulidade. Nós precisamos dar as respostas certas. Nós precisamos de autoliderança. Porque antes de querer liderar alguma coisa, pessoal, eu preciso de autoliderança. E nós não podemos nos acostumar com as coisas que estão erradas. A gente pode se acostumar com muitas coisas, com uma vida tranquila, com uma vida abençoada, mas a gente também pode se acostumar a um casamento infeliz, a uma vida sem resultados, a viver com dores, a viver humilhado, porque o ser humano, ele se adapta a tudo. Ele se adapta a tudo que é ruim e até o que é bom. Então a gente precisa ter essa consciência. Fala comigo, por favor, consciência. Porque se eu não tiver a presença do Espírito Santo, eu não vou perceber que eu estou reproduzindo os mesmos velhos padrões. Porque somente a consciência de Deus vai me trazer consciência de quem eu sou. Você já não percebeu quando você convive bastante tempo com uma pessoa, você começa a pegar algumas características dela, uns trejeitos, uma forma de falar às vezes? É a mesma coisa com Jesus. Quando eu ando com Jesus, eu me pareço mais com Jesus. Mas se eu não ando com Jesus, eu não me pareço, eu vou me parecer com homens ímpios, com pessoas comuns, com o mundo. Porque tudo é frequência.